Você sabe se comunicar, porém você não sabe disso. Eu tava vindo aqui da academia e lembrei desse assunto tão importante, então foda-se do jeito que eu tô aqui, mas eu vou te trazer um conteúdo de qualidade. Então fica aqui conosco. Bom, eu tava escutando um podcast, né, sobre a questão de encontrar nossas áreas de genialidade, onde são os pontos que a gente tem a maior proeficiência. Queira ou não, tem muita coisa que a gente gosta, mas a gente não é um gênio nisso, né? E às vezes a gente quer ficar insistindo sobre isso, quer ficar insistindo, insistindo, e olha, você até consegue ser acima da média com seu esforço, sua dedicação, seu estudo, porém você nunca vai passar de acima da média, porque enquanto você está tentando se esforçar em algo que você não é gênio, tem alguém que é gênio nisso e vai estar ali, ó. Não adianta você se esforçar em algo que você não tem genialidade. Você pode até. Você pode se esforçar, você pode garantir espaço ali, né? Mas você tem que ter total noção que você tem um limite até onde você pode chegar, certo? Mas, mas você tem a área sua de genialidade, foco. Você tem a sua área de genialidade onde você pode se esforçar, você pode se dedicar e você pode subir muito mais nesse potencial. E é sobre isso, é sobre você encontrar as suas áreas de genialidade. Mas o que tem a ver com a comunicação? Bom, seguindo com a história, eu comecei a voltar no passado e perceber os pontos que as pessoas mais elogiavam ele. Eu, sejam não só, por exemplo, sei lá, tô me relacionando com alguém, a pessoa fica me elogiando sobre isso, mas, sei lá, parentes, amigos, pessoas que conhecidas, né? Pessoas que têm idades diferentes, sexos diferentes, experiências diferentes, moram até em estados diferentes ou até em países diferentes e mesmo pessoas tão distintas e diferentes, elas falaram certos pontos positivos de você equivalentes, né? Tem alguns que são diferentes, né? Ainda mais por questões de perspectiva, mas tem assuntos que foram ditos com frequência. Um deles são dois pontos que eu tive aqui, né? E várias pessoas diferentes falaram a mesma coisa. Uma que eu sou inteligente e a outra que eu sou um bom comunicador. E eu quero ao máximo acreditar que eu sou inteligente e realmente fazer vista sobre isso. Mais um ponto também que falaram, né, sobre a questão da parte da comunicação. E eu tava pensando nisso, nossa, bastante gente fala sobre isso, mas antigamente lá na minha época de escola, lá na minha época de faculdade, ninguém falaria esse ponto pra mim. Ninguém falaria isso pra mim. E só começaram a falar sobre isso quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre eu comecei a me comunicar mais, sobre as coisas que eu estou aprendendo, estou estudando. E olha, faz bastante sentido. Eu comecei a me questionar sobre isso, porque será mesmo que eu sou um gênio nisso ou sou uma pessoa esforçada? Eu me esforcei nisso aí, com o tempo, fui estudando, fui me aprimorando e fui gravando vídeos no YouTube, fui gravando vídeos no Stories, Reels, cursos também. E eu fui me melhorando nessa parte, nessa proficiência da comunicação. But isso daí veio de esforço ou veio de uma área de genialidade? E talvez realmente é algo que eu sou realmente bom sobre isso. E por que eu comecei a pensar sobre isso? Putz, é uma habilidade que eu tenho mesmo. Mas por que antes eu não era bom comunicador? Por que eu não exercia tanto essa habilidade? E eu fui percebendo que foi uma questão muito mais de mentalidade, de emocional e tudo mais. Como assim? Você nunca entrou numa rodinha, principalmente você que é introvertido e tal, ainda na época de escola, você é todo tímido. Aí você tentava falar, mas você nem sabia o que ia falar, você ficava pensando, puta merda, o que, que eu falo aqui? Daí você fica meio quietão, porque você não sabe o que falar. E daí quando você fala de um jeito muito inseguro, com aquela voz arrastada aí pra dentro. Fala, parece que a língua tá aqui presa. E você tenta falar e tal. Você tenta falar, mas você não tem aquela comunicação. Mas você já também percebeu, não sei se você já teve experiência, se você, mulher, se vestiu com um vestido muito belo, se ajeitou muito bem, estava totalmente produzido. Ou você, cara, que pegou um terno, tava com a camisa, parecia até que você tava mais estufado e tal. Você tinha até aquele pontinho no nariz meio arrogante, se pode dizer assim, né? Uma certa confiança em você.
E você perceber que quando você estava confiante, você estava falando lá com a sua camisa e tal, social, você estava falando de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais solta, de uma forma para fora. Por quê? Porque você estava confiante sobre você. Você estava com uma certa habilidade na sua comunicação que você não tinha no seu dia a dia por causa da sua confiança. E muito do que acontece em nossa vida com a questão da parte da comunicação é que a gente tem uma falta de confiança, uma insegurança e todos os assuntos, todos os pontos, eu tenho medo do que as pessoas vão falar sobre mim. É isso. As pessoas param nisso aí. O que as pessoas vão falar sobre mim? Será que as pessoas vão questionar se eu tô realmente sei sobre isso? E se eu gaguejar quando falar sobre isso? E se eu não saber o que falar na hora? E se eu parecer um idiota falando sobre isso aí? Se eu parecer arrogante? Se as pessoas acharem idiotas as coisas que eu tô falando? Tudo se resolve, tudo se resume é como as pessoas vão achar de você. E por isso você é inseguro, e por isso você fala pra dentro, e por isso você não comunica de uma forma boa. Muito da sua insegurança está atrapalhando a sua comunicação. Às vezes você tem uma capacidade de se comunicar tão boa, mas você não sabe disso. Você não deu liberdade de espaço para você realmente entender se você tem uma área de genialidade na questão da comunicação ou não. Porque você não teve espaço para isso. Eu contando uma história aqui bem bobinha, mas às vezes até das coisas mais bobas você tem algum aprendizado. E quando tava numa época lá, tinha um tal de Overwatch, né? Um joguinho muito interessante aí, ganhou jogo do ano e tal, né? E ele estava muito no hype, todo mundo tava jogando, só que aquela coisa era caro para um caralho. Era R$ 160, uma coisa assim, na época. E é muito caro um jogo de R$ 160 naquela época. Porém, ao mesmo tempo que estava naquele hype, lançou um jogo chamado Paladins. Esse jogo, Paladins, ele era como quase uma versão piratona do Overwatch lá. Era a versão gratuita, que todo mundo podia jogar e rodava em PC mais fraco. Então, era tudo o que eu precisava para jogar o Overwatch, né? E confesso que as primeiras vezes que eu joguei esse jogo, eu fui muito ruim. Eu fui muito ruim, porque era algo novo, eu não tinha nenhuma tava jogando com os amigos e eu tinha na minha cabeça que eu era muito ruim em jogo de tiro. Eu era terrível em jogo de tiro. Lá em 2012 eu jogava Point Blank. E eu era ruim demais no Point Blank. Eu era muito ruim no Point Blank mesmo. Tanto que daí eu pus na minha cabeça, eu sou ruim pro jogo de tiro. E Paladins, querendo ou não, é jogo de tiro. Tem uns poderzinhos a mais, umas diferenças e tal, fadinha, papapá. Mas era um jogo de tiro. Hoje em dia, hoje em dia eu jogo jogo de tiro aí, eu jogo Counter-Strike, né, o CSGO, e eu era global no CSGO, mas isso eu tive que mudar na minha cabeça, essa mentalidade que eu era muito ruim em jogo de tiro. Por quê? Dentro do Paladins eu joguei muito mal, mas depois que eu fui jogando, depois que eu fui dando espaço de tempo, eu comecei abaixo da média. Ninguém poderia falar que eu tinha uma proficiência nesse jogo. Porém, em pouco tempo, quando eu comecei a jogar sozinho e eu parar de ter essa mentalidade que eu coloquei, que eu era jogo ruim de tiro, eu não queria fazer cagada, tinha medo de estragar a partida pro time, eu tive uma fase de muito ruim para muito bom em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo eu entrei no top 100 do mundo desse jogo. Eu tava lá em, eu acho que 68, eu cheguei no máximo desse jogo, né? Uma coisa assim. Mas eu cheguei no top 100 mundial, nem do Brasil, mas mundial desse joguinho aí em pouquíssimo tempo. E isso é um ponto também. Às vezes a gente tem algumas skills, a gente teve uma experiência com mobilidade, com um jogo, seja um jogo online, jogo físico, né, esportes no caso, né, seja com qualquer coisa da sua vida, qualquer skill, habilidade, profissão, experiência, que você teve uma experiência ruim inicial. E muito dessa experiência você teve por questões mentais, emocionais. Você não estava no flow jogando aquilo, ou aplicando aquilo, ou exercendo aquilo. Você estava com a sua mentalidade preparada para falar: eu sou um derrotado e o máximo que eu posso fazer é não fazer merda aqui. Isso é um exemplo, porque eu tenho muito isso daí. No truco eu tinha muito isso, no bilhar jogando eu tinha muito isso, né? No futebol. E quando eu parei de ter esse medo de eu não quero, o meu máximo aqui é não fazer merda. Esse é o meu limite, por assim dizer, né? Eu comecei a melhorar nas coisas que eu considerava um bosta.
Porque é uma questão de mentalidade. Claro que também você pode vencer essa mentalidade, entrar em um estado de flow, aplicar e estudar, você ser acima da média, mas não chegando à sua genialidade. A questão é você entender que vai ter pontos da sua vida que você poderia exercer uma habilidade muito boa, mas você não exerceu por questões mentais, por questões de mentalidade que você estava naquele momento e você perdeu de ter uma proficiência. A sua comunicação mesmo, você pode ser muito melhor se você parar de ter medo do que os outros vão pensar sobre a sua comunicação, sobre o que você vai falar e como você deve agir. Muitas vezes você fala de uma forma muito rápida, que daí parece que é o que? Você é muito inseguro, porque você está falando rápido. Entendeu? Você é inseguro, ansioso. E quando você fala de uma forma mais calma, com mais ênfase, muitas vezes você chama mais atenção do que aquela pessoa que tenta falar os mesmos assuntos, porém de forma muito rápida e tal, e tal, e tal, que transmite uma questão muito de insegurança. Eu já vi muitos apresentadores de palco, pessoas que eram altamente comunicativas, que eles subiram no palco e chegaram lá, todo mundo, mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas estavam olhando para eles. E eles chegaram e ficaram assim. Depois de um tempo, as pessoas que estavam mexendo no celular, pararam e começaram a olhar para ele e ficar atentos. Eita. E começaram a ficar mais focados nele, porque era contraintuitivo. As pessoas acharam que ele ia levantar e começar a falar e seguir a sequência que eles estavam projetando na mente deles. Mas a sua calma e a sua segurança, sua confiança e a sua calma fez com que as pessoas parassem o que estavam fazendo, voltassem a um foco maior e realmente escutassem o que ele estava dizendo. Então, às vezes, o silêncio é tão poderoso que ele se comunica muito mais do que uma pessoa que está tentando falar no 2x, certo? Então, comece a revisitar as vezes que você experimentou algo, ou até mesmo a comunicação, e você teve uma mentalidade de realmente não quer fazer merda ali, uma mentalidade muito fraca que no final você não teve a capacidade de dizer eu sou bom, sou ruim naquilo. Você só chegou e falou eu vou ser muito ruim nisso e eu só não quero fazer cagada. E adivinha, você fez cagada e você falou, nunca vou ser bom nisso aqui. E às vezes você está perdendo uma área da sua genialidade por causa disso. Tente experimentar, tente ter mais experiências como essa, revisitar experiências e com uma forma mais de calma e você começa a notar se você realmente tem essas habilidades ou não dentro de ti. Agora falando mais sobre a questão da comunicação, antes da gente encerrar o vídeo, existe técnica sim para você melhorar a sua confiança e também melhorar a sua comunicação. Uma delas que eu utilizo aqui é a da rolha. Eu vou uma rolha assim, e uma rolha na outra, e vou falar. Outubro. Logo, a minha comunicação, a minha boca exerce alguns músculos que geralmente eu não utilizo e assim eu consigo ter uma comunicação muito mais proficiente do que se eu não tivesse feito esse exercício. Então, se você tem alguma coisa para falar, um vídeo para gravar, um áudio para fazer e é tão extremamente importante, sugiro que você pegue uma rolha e faça exercício. Pega o seu, vamos fazer assim, deixar mais simples. Pega a sua caneta e põe aqui na sua boca. Cuidado para não forçar, né? Não precisa nem lamber também, não é pra você lamber o negócio. Conta até 10 e conta todos os meses. Beleza? E daí você tenta falar, ler alguma coisa e tal, e você vai ver uma habilidade. Outra coisa, né, é você realmente estudar sobre aquilo. Eu, com certeza, se eu pegasse esse assunto, a comunicação, e eu isse lá e consumisse conteúdo, planejasse o vídeo, né, construir um roteiro, deixava aqui coladinho os tópicos e para mim só ir revisitando enquanto eu falar, eu com certeza vou ter um resultado muito melhor na minha comunicação. Eu não vou tirar muito mais vícios de linguagem, tipo, né, eu vou parar de falar assim, porque eu tô pensando e tô tentando trazer informação da minha mente. Porque aqui eu só tô falando. Eu não construí um roteiro, eu não simplesmente fui lá, elaborei alguma coisa pra estar falando aqui. Eu simplesmente tirei da minha mente as coisas que estavam na minha mente e comecei a passar aqui.
Então eu posso muito mais ter vícios de linguagem, eu posso falar muito mais desse jeito aqui pra eu lembrar o que eu estava tentando puxar aqui, ou o que eu vou produzir de conteúdo, né? Porque querendo ou não, eu pego conhecimentos meus de filosofia, sociologia, experiências na vida, de estudos, de o que disseram pra mim, ó, tá vendo? E com isso eu consigo construir aqui um vídeo de 10, 15, 20 minutos com o meu conhecimento, mas eu não construí nenhum roteiro com base nisso. Então, muitas vezes eu posso estar falhando aqui em alguma coisa ou tendo muito vício. E são pontos, né? E querendo ou não, além disso aí, volta para o que a gente está falando, que é o conteúdo principal, que é o quê? Logo eu tenho conteúdo, logo eu tenho mais proficiência, logo está fresco na minha memória, logo eu vou ter mais confiança no que eu vou dizer, porque já está tudo planejado. Então planeje, vai fazer uma palestra, você vai falar com muitas pessoas, revisite, planeja, tenta ensaiar diversas vezes, ensaiar de forma mental. Pense você, imagine você subir no palco, falando as coisas, todo mundo olhando para você. Tente visualizar. Os maiores atletas do mundo e empresários sempre visualizaram na sua mente como que as ações que eles iam tomar antes de tomar. Michael Phelps, milhares e milhares de vezes treinou em sua mente antes de dormir os seus campeonatos. E ele sempre estava à frente dos outros por causa da sua visualização. Além disso, né, você tem que exercer os seus treinos. Sempre tente, sei lá, puxa alguém para conversar. Sente aí, finge que você é da plateia e tal, você está escutando eu. Ou sozinho mesmo. Pegue e comece a gravar, não precisa nem mostrar para ninguém, postar no YouTube, não. Só pegue aqui e comece a exercer a sua comunicação dentro, em cima, frente à câmera. E isso daí você vai estar muito mais forte na hora de você subir no palco, você vai ter muito mais confiança e você vai estar muito mais ensaiado do que você vai dizer. São técnicas que sim podem ajudar você. Mas lembre-se, se a sua mentalidade não está bem fortalecida, você vai falhar na hora e você não vai ter uma boa comunicação. Então, sua comunicação, que estava abaixo da média, pelo menos tem a capacidade de estar acima da média. O vídeo de hoje é sobre isso, então busque encontrar suas áreas de genialidade, busque melhorar sua mentalidade e comece a entender e revisitar momentos em sua vida que você disse algo para você, mas talvez não seja verdade. Obrigado por tudo. É isso. Curta, comente, me conta experiências como essa que você teve, que faz sentido com esse vídeo. E fique por dentro para mais vídeos. Um abraço.